Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da Palavra de Deus com Luiz Lamano. Sabe, amados ouvintes, existem situações em nossa vida que, se não tomarmos uma posição quanto ao nosso comportamento, nós seremos confundidos com o mundo, seremos confundidos com qualquer tipo de pessoa que às vezes você vai ficar chateado, você não vai se agradar por alguma pessoa ter feito uma comparação de que você não é. Não foi para isso que fomos escolhidos. Nós fomos chamados, separados pelo Eterno. Poderia aqui falar sobre o comportamento do homem diante de Deus, o homem e o comportamento diante de Deus, como ele deve se comportar. Eu poderia também falar aqui o comportamento do homem diante do adversário, diante do nosso inimigo, como devemos nos comportar segundo as Escrituras. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o comportamento do homem diante da sociedade, diante das pessoas que estão olhando para mim e que estão olhando para você. Mas, Luiz, quem liga para isso? O que eu sou, deixo de ser. Quem liga para isso? Não é da minha conta? Sabe quem se preocupa com isso? O próprio Deus. O próprio Deus se preocupa com a sua reputação. Porque uma vez que você está ligado nele, já não será apenas a sua reputação, mas a reputação de Deus fluindo através de você. Deus está atento às pessoas que foram incumbidas de levar ao mundo a sua essência, seu estilo de vida, sua presença, seu amor. Deus está olhando para tudo isso. Como assim, Luiz? Explica melhor sobre esse assunto. Eu vou te explicar. Certa vez, Felipe disse a Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu para ele: quem vê a mim, vê o Pai. Está escrito em João 14, 8 ao 10. Jesus estava falando ali para Felipe, e quem olhava para ele estava vendo o próprio Pai. Ele falou assim: há quanto tempo estou convosco e ainda vocês não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. A Bíblia diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Está em Hebreus capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Mas hoje, meu irmão, hoje eu quero dizer para você que Jesus já cumpriu sua missão aqui fisicamente. A palavra de Deus diz que hoje ele se encontra à direita de Deus, reinando em glória. Ele está reinando em glória. É claro que a Bíblia afirma, em certas ocasiões, que Jesus está conosco quando estamos reunidos no nome dele. Mas hoje ele está à direita do Deus Pai. Ele está reinando, ele já cumpriu seu papel. Ele já veio aqui e mostrou quem era o Pai, mostrou que ele estava ligado no Pai. E o que acontece? As pessoas hoje vão na igreja, vão no lugar para ouvir a voz de Deus, e os ministros do Evangelho, sabe o que eles dizem na igreja? Irmãos, olhem para Jesus. Não olhe para mim, não. Eu sou falho. Olha para Jesus. Mas eu quero dizer para você que essa é uma forma de fugir da responsabilidade de mostrar ao mundo quem é Deus através da própria vida. E aí a pessoa coloca Jesus, pede para olhar para Deus, pede para olhar para Jesus, mas a própria vida da pessoa não serve como exemplo. Eles usam esse tipo de discurso. O homem é falho, mas Jesus era perfeito. Ouvintes, analisa comigo as Escrituras. Os discípulos
mostravam quem era Jesus. Isso nós vemos em Mateus, Marcos, Lucas, João e o pessoal que escreveu o Novo Testamento. Eles mostravam, deixaram registrado pela pessoa do Espírito Santo quem era Jesus. Mas Jesus o tempo todo revelava ao ser humano quem eles são para Deus. O objetivo de Jesus era mostrar a todos quem é o ser humano diante de Deus. Meu irmão, se você vai nas igrejas hoje, as igrejas querem mostrar que Jesus era um homem muito rico. Sua mãe tinha servos, tinha empregados, eles contam toda essa história, que Jesus tinha uma casa na praia, e assim afora vai, como outras histórias que a gente ouve por aí. Mas quando Jesus fala de si mesmo, ele diz para nós quem ele é. Ele falou assim: as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então Jesus aqui falava de si mesmo, que até as raposas tinham onde morar, as aves do céu tinham o seu ninho, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Além de ele não estar apegado a nada nessa terra, ele declarou que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, porque ele vivia para fazer a vontade do Pai. O objetivo do Mestre era mostrar ao mundo, sim, quem era o Pai, o que ele era no Pai e o que somos nele. Mas o objetivo do Espírito Santo, que foi enviado para habitar em nós, para que possamos mostrar às pessoas ao nosso redor quem Jesus é através de nós. Meu irmão, hoje nós não temos foto do nosso Mestre. Não temos nenhuma foto para mostrar para um amigo, um colega, de como era Jesus. Não ficou registrado nenhuma foto do nosso Mestre. Não há ninguém vivo daquela época que possa contar. Nós temos a Escritura, que ela foi inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, como diz as Sagradas Escrituras, mas nós não temos ninguém vivo daquela época para contar para nós como que foi essa jornada de Cristo, essa passagem de Cristo aqui na Terra. Mas nós fomos escolhidos para ser essa carta viva diante das pessoas. Ele nos escolheu, ele nos elegeu. A Bíblia deixa claro, Jesus, quando passou aqui nessa terra, ele disse, antes de partir ao Pai e reinar em glória, ele falou: vós sois o sal da terra, a luz do mundo, do seu interior fluirão rios de água viva. Somos o bom perfume de Cristo, carta viva de Jesus Cristo, embaixadores do reino dos céus. Jesus declarou antes de partir em João 9,5: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Falar para as pessoas: olhe para Deus, que Ele é perfeito. Falar para a pessoa: olhe para Jesus, que Jesus é perfeito, isso é fácil. Não é difícil você falar que Jesus é santo, que Jesus é perfeito, mas Ele te capacitou. Ele deixou dons para o homem, habilidade de você poder dizer isso para as pessoas, que você realmente é perfeito, que você realmente é santo, não por aquilo que você faz, ou por aquilo que você fez, mas por aquilo que você aceitou. A palavra dele nos deixou santo, a palavra dele nos purificou, nos faz ser perfeito. Ele mesmo disse: vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. O mundo está precisando de mais Barnabé. Lembra de Barnabé? Quando Paulo começou seu ministério, a Bíblia fala que conduziu Paulo a Antioquia, apresentando também lá a comunidade dos fiéis. Então Barnabé acolheu Paulo no coração e começou a apresentar Paulo nas igrejas, nas comunidades, acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária. Sabe, o mundo está esperando você. As pessoas querem que você acredite nelas, assim como Deus um dia acreditou em você.
Isso é muito importante. Um dia Deus acreditou em nós, confiou em nós, e Ele não desistiu de ninguém. Ele ainda continua, a graça dele ainda está sobre nós. Aí está, meu irmão, o verdadeiro desafio para mim e para você. Vamos juntos nos conscientizar todos os dias que pela palavra dele nós somos santos, nós somos perfeitos, para servir de exemplo para outras pessoas. É nessa geração que vamos ser exemplo, meu irmão. Se você está querendo escrever o seu testemunho para o futuro, eis que vos digo, é nessa geração que você vai ser exemplo para aqueles que estão ainda na terra dos viventes, não por obras, mas por aquilo que nós aceitamos. Cristo confiou em nós, Deus confiou em nós, e o mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que convivem do nosso lado, também estão esperando um voto de confiança seu, para que você confie neles assim como Deus confiou em nós. Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. João 15:3. Está na hora de dizer quem você é nele. Pare, meu irmão. Pare um pouco, analise a situação. Pare de repetir apenas que Deus é ou o que Deus fez. Assuma a sua posição na palavra. Efésios 4:8 diz que ele deu dons aos homens. Jesus, quando subiu ao céu, levou cativo o cativeiro. Ele prendeu Satanás, tomou a chave dele e depois distribuiu dons para os homens. E o que é esses dons, Lamano? Quais são esses dons que Jesus distribuiu aos homens? É a habilidade de você ser diferente, de você falar diferente, se vestir diferente. Há uma grande diferença daqueles que servem a Deus e aquele que não serve. Você foi escolhido para ser luz. Ele colocou em você, após a regeneração, após o novo nascimento, uma luz que o mundo está aguardando essa luz brilhar. A sua família, as pessoas ao redor de você. Você é uma fonte viva, jorrando na vida de outras pessoas. Isso é um dom que Jesus nos concedeu, de ter essa luz, de ter essa fonte para jorrar na vida das pessoas. Agora imagina comigo um mundo sem luz e um mundo sem água. Você acha que teria algum vivente nessa terra se o mundo não tivesse luz e se o mundo não tivesse água? Não dá, né, irmãos? Não perca o dom que Deus colocou nas tuas mãos. Não enterre esse talento. Não tenha vergonha de não sentar na roda dos escarnecedores. Abre teus olhos, meu irmão. Não tenha vergonha. Não fique angustiado, bravo, porque você não participou, ou porque as pessoas não te chamaram. Não tenha vergonha de se assentar nas rodas dos escarnecedores. Quer dizer que eu tenho que sentar na roda dos escarnecedores, das pessoas que zombam? Não, meu irmão. Vou te dar um exemplo simples. Às vezes você é convidado por uma festa e todos ali aparentemente estão sorrindo, estão festejando, e aí tem aquelas mesas das pessoas que bebem, e às vezes você se sente um peixe fora d'água. Não sinta-se um peixe fora d'água. É isso mesmo. Deus mandou você ir lá para você ser diferente. Esse é um dos dons que Jesus distribuiu aos homens, de você ser diferente. Há uma diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ainda que você não saiba falar direito, o seu testemunho vai falar ali naquela festa, ali onde você foi chamado, a sua conduta falará tudo. A única coisa que você não pode fazer é fazer o que eles fazem. Mas você precisa permanecer naquilo que Deus te chamou, para você ser diferente. Chame a responsabilidade para você. Está na hora do mundo ver que você tem a responsabilidade diante de Deus de transmitir o que Ele é através de mim, através de você. O Eterno conta comigo, Ele conta com você. Então, Luiz, por onde eu devo começar? Ô Lamano, fala para mim, por onde que eu devo começar? Você deve começar olhando para dentro de você mesmo, fazendo autoanálise. Analisa você mesmo. Veja se você está servindo de exemplo para alguém. Se você estiver servindo de exemplo
para alguém, então, meu querido, você pode agradecer. Agradeça o Pai, agradeça o Espírito Santo, porque você está sendo testemunha real de Cristo. Cristo está exalando a essência dele através de você, e muitos já desistiram e se tornaram vergonha do Evangelho. Mas se você está servindo de exemplo para alguém, agradeça a Deus. Olá, mani, eu que analisei e eu olhei para dentro de si mesmo e eu observei que eu não tenho sido esse exemplo de pessoas. Eu não tenho sido esse exemplo para algumas pessoas. Então eu oro pela sua vida agora. Eu oro pela sua vida agora, que do alto você seja revestido. E que a partir de agora, tudo venha mudar na sua vida. Você venha fazer a diferença. Você não será apenas um exemplo. Você será um líder para a glória de Deus, inspirando muito para a salvação. É realmente quem te viu e quem te vê. O Senhor muda a tua sorte hoje. Se você crê, diga graças a Deus.